Participação do ouvinte. Alô, interior. Eu sou Maria Mariana e estou escutando a Web Rádio Fraterno. Web Rádio Fraterno. Número 1. Na sintonia do seu rádio. Um rei desceu aqui há 2000 anos. Trazia nem coroa, nem brasão. Falou de irmão para irmãos aos pés do monte. Floriu o chão, abriu novos horizontes. Um rei nasceu aqui quase ao relento. Cresceu em luz, verdade e compaixão. Aceita humilde o título de mestre. O bom rabi, perfume do milagre de existir. Reuniu multidão, multiplicou o pão do sopé da montanha. Quem não viu? Caridade, perdão, fim da escuridão. Com parábolas seu mundo sacudiu. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. Rei, pra ninguém duvidar desse advento, deixou receita da cura real, decantando em prosas bem-aventuranças. Levanta o véu, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Reuniu multidão, multiplicou o pão do sopé da montanha. Quem não viu? Caridade, perdão, fim da escuridão. Com parábolas seu mundo sacudiu. Reuniu multidão, multiplicou o pão do sopé da montanha. Quem não viu? Caridade, perdão, fim da escuridão. Com parábolas seu mundo sacudiu. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. Fez de seu pai o Pai Nosso. O Pai Nosso, o Pai Nosso. No clima do ouvinte. Oi, sou a Letícia Pontes e eu também escuto a Web Rádio Fraterno. De bem com música, toda hora, todo dia. Web Rádio Fraterno.
Deixa o sol brilhar e Jesus renascer na força que há dentro de você. O amor de Deus jamais se esconde, sempre brilhará por onde quer que ande. Deixa o sol brilhar dentro de você. Nunca imaginar que só iremos ser do amor de Deus. Jamais se esconde, iluminará por onde quer que ande. Livre e solto pelo céu, é como o sol a brilhar, levando a vida com amor, paz irá encontrar. O amor de Deus jamais se esconde, sempre brilhará por onde quer que ande. Do amor de Deus jamais se esconde, iluminará por onde quer que ande. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto
pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, Dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. fecho os olhos em oração, peço a Deus que segure a minha. O programa Jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? No clima do ouvinte. Olá, nós somos os Servos de Luz e estamos na Web Rádio Fraterno. De bem com a vida. A melhor programação. Se liga. Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, menino! Eu que sou o noite. maior. Bicho, JP, já tá soltando a música, o menino já tá doido pra fazer as picapes chorar. Bora iniciar nossa noite de hoje harmonizando nossos pensamentos, a nossa mente e o nosso coração. Bora fazer a prece inicial? Pois bem, eu gostaria de chamá-la, a nossa Carol Martins, para fazer a prece inicial. Por favor. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo. Você que está se conectando conosco, seja bem-vindo ao nosso programa Cuscuz com Espiritismo. Uma horinha bom demais que no instante passa. E o tema de hoje é maravilhoso. Mas para dar início à nossa noite, nós fazemos todo o trabalho espírita, começa com uma boa prece. Então, quem puder se recolher internamente, vamos imaginar Mestre Jesus, nosso querido, bom amigo, aquele que está conosco em todas as horas, que ele possa nos envolver em muita luz, em muita paz, que as nossas dores, que as nossas angústias, elas sejam iluminadas por Jesus, e assim nós possamos enxergar nelas o nosso crescimento necessário. Que na noite de hoje, que nessa 1 hora de programa, possa ser um momento acalentador para os nossos corações, começando o ano com falas positivas, pensamentos positivos.
E aonde estivermos, Senhor, que nós possamos estar sendo envolvidos sobre a tua luz. Que a nossa expositora de hoje, a nossa amiga Isabel, elas sejam envolvidas pela luz do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E aí, DJ JP, já tá com a picape no ponto, como diz o povo, a ponto de bala, bala na agulha, miau! Com vocês, humilde canto, solta o som, DJ JP! A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, retirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, retirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Alô, alô! Estamos aqui nesta noite de quinta-feira com muita alegria e, como escutamos anteriormente, humilde canto para iniciar a nossa noite com muita harmonização. E aí, preparados e preparados para receber nossa convidada de hoje? Isso mesmo, Quixadá para o mundo. Vamos receber com muita alegria e gratidão nossa querida Isabel com o tema Abra Seu Coração. Vale, Isabel, você que abre meu coração fogo. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos e a todas que se encontram nessa sala virtual. Boa noite aos nossos ouvintes. Ou bom dia, boa tarde, a depender do horário que vocês possam nos ouvir. É muito bom estar com todos vocês nesse pensamento positivo de um ano de 2024, com muitas bênçãos que possam serem derramadas sobre nós. É importante a gente iniciar o ano
com muita esperança. Para isso, nós precisamos, e aí sim, é como Paloma falou agora há pouco, precisamos abrir os nossos corações. O tema de hoje não vou fazer o trocadilho da Paloma, não é abridor de latas, mas é um chamamento que o Cristo nos faz, um chamamento para que nós possamos iniciar o ano com a ideia da presença do Cristo em nossos corações. Mas para isso, a gente vai começar contando uma pequena história que ocorreu em um determinado centro de arte. Era uma sala que estava repleta de convidados, haviam muitos curiosos por conta de uma obra de arte que estava oculta em um pano e iria ser apresentada ao público. Todos falavam sobre um quadro que era lindo, mas ninguém conseguia vê-lo porque estava oculto abaixo de um pano. As autoridades estavam presentes, haviam fotógrafos, jornalistas, haviam tantos convidados, porque, para a gente ver, né, o pintor era famoso e todos queriam saber que obra era aquela, que obra de arte era aquela. Então, na hora marcada, todos com aquela expectativa, o pano que cobria a pintura foi retirado. E após a remoção do pano, todos ficaram embevecidos. Houve um caloroso aplauso. O quadro era impressionante, realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus. E essa figura de Jesus batia suavemente na porta de uma casa. Imaginem, meus queridos ouvintes, se nós pudéssemos ter este Cristo que tanto nos ama batendo a porta de nossas casas, se nós pudéssemos perceber que o Cristo bate a porta de nossas casas todos os dias, o que é que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? Será que nós abriríamos a porta para o Cristo ao batê-la? Será que nós ficaríamos com medo daquele que lá estava a bater, a chamar? Como seria a nossa reação? Bem, nesse quadro, nesse caso, todos estavam muito felizes pela imagem, mas, de certo modo, aquela imagem, aquele quadro, fazia com que sentíamos o Cristo vivo, ele parecia vivo, com o ouvido junto à porta, aquele Cristo desejava ouvir, se lá dentro alguém respondia. Houve discursos, houve elogios, e todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Mas, como nada agrada a todo mundo, teve um observador que nós podemos dizer que era alguém curioso e achou, por incrível que pareça, uma falha naquele quadro. E ele apontou, a porta não tinha fechadura. E isso lhe trouxe determinada inquietação. Então, não satisfeito, esse observador dirigiu-se ao artista e falou com interesse. É importante que nós vejamos nesse personagem alguém que não está ali para criticar de forma alguma a obra de arte. Porque se nós nos posicionarmos nessa situação de crítico, sempre a criticar o trabalho dos outros, mas sem produzir nada, então, o que é que nós estamos fazendo como semeadores da palavra da Boa Nova? O que é que nós estamos fazendo de diferente dos fariseus, de diferente dos escribas, de diferente dos publicanos, se nós sempre nos colocamos num pedestal somente a criticar, somente a olhar o trabalho dos outros? Então, esse observador,
em verdade, era alguém que queria aprender. Havia achado o quadro muito bonito, mas sentiu uma inquietação. E é isso que o Kardec nos convida quando nos traz a codificação, quando os espíritos das esferas mais altas vêm a nós e inspiram Kardec a organizar as ideias celestes. E aí, o que é que nos cabe? Nos cabe o posicionamento, e aí eu chamo a fala que Iraci teve na semana passada. O nosso posicionamento não de ficar apenas recebendo o que os outros nos dizem como verdade. Nós irmos à fonte, irmos estudar, fazermos questionamentos, indagações, para encontrar as respostas que nós queremos de bandeja. Precisamos sair dessa posição de apenas receber e vamos dar um pouco, vamos estudar, mas não estudar somente para si, estudar para levar esse entendimento a tantas pessoas que se encontram na escuridão. Então, voltando aqui à nossa pequena historieta, o artista foi indagado pelo observador e ele pergunta: a porta que o senhor pintou não tem fechadura? Como é que o visitante, no caso Cristo, poderá abri-la? É uma boa questão. Se não tem como eu abrir uma porta, como é que eu vou entrar? Então, o artista responde calmamente e diz: a porta, vejam que sublime a resposta do pintor. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nos coloquemos como essa pintura em que nossos corações têm essa porta, mas essa porta a qual não há fechadura externa, apenas a fechadura interna, e somente a nós há a possibilidade de abrir a porta e permitir que o Cristo entre em nossos corações. Tem uma fala de Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ela fala sobre o amor. E ela vai nos dizer a seguinte frase, que o Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Vejamos que a presença do Cristo é uma luz que permite que nós levemos esse amor. Tem uma fala de Fênelon, que se encontra no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a lei de amor, em que Fênelon nos diz que o amor é de essência divina e desde o primeiro até o último, nós possuímos no fundo do nosso coração a chama sagrada, a chama desse fogo sagrado. Então, o que é o amor, senão essa luz que encandeia onde quer que nos encontremos? Joana de Ângeles continua dizendo assim: as cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas, vão rareando ao suave e doce contágio do seu amor, do amor do Cristo. E se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. O Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Une a esperança e o amor. Porque quem ama verdadeiramente, não tem azedume, não tem queixas. Quem ama sempre tem a certeza de que amanhã
por mais que chova, há a presença do Cristo entre nós. Por mais que o sol esteja quente, há a presença do Cristo entre nós. E a Joana termina esse parágrafo dizendo assim: a sua presença produz sinais evidentes de paz. Então, que nós possamos compreender essa chama que é o Cristo em nossas vidas. Por muitas vezes é mal interpretado, por outras vezes a sua presença é desprezada e ignorada pelos homens. Mas o Cristo vem tentando dia após dia, por milênios, adentrar na nossa casa íntima. E aí, se nós conhecermos do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus sempre continuará sendo aquela visita que permanece do lado de fora dos nossos corações. Nós o chamamos de mestre. Muitas vezes chamamos o Cristo de mestre, mas também muitas vezes não aceitamos que ele nos ensine sobre as verdades da vida. Quando o Cristo nos fala, perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E nós, muitas vezes, no primeiro insulto, dizemos, eu nunca perdoarei. Quando Cristo nos fala, amai-vos uns aos outros, amai-vos. Está aqui pegando os meus compêndios. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, que é o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade fala no item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E quantas vezes nos esquecemos? Quantas vezes nos esquecemos? Uma colaboradora está dizendo, vou ver aqui. Pessoal, nós estamos com um probleminha técnico, mas a Isabel já voltou, viu? Melhorou? Perfeitamente. Os problemas que sempre ocorrem, mas é isso mesmo. Então, por muitas vezes, nós ouvimos os ensinamentos do Cristo, porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos a certeza que o Espírito da Verdade é o nosso querido e meigo Rabi da Galileia, que vem nos ensinar mais uma vez. Então, quando nos fala, primeiramente, nos amarmos, e em segundo, não menos importante, mas também importante, instruí-vos, também vem nos dando ensinamentos. E nós procrastinamos as oportunidades de aprendizado. Então, quantas vezes nós falamos que Jesus é o mestre das almas? E quantas vezes nós não seguimos suas prescrições? Nós nos colocamos sempre na posição de sermos os nossos juízes por remover as nossas sentenças. Muitas vezes achando que fomos injustiçados, que merecíamos mais. E o que é que nós estamos fazendo para sermos merecedores de mais? Dizemos, então, que Jesus é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Quando nos fala sobre a parábola do semeador, Jesus nos diz qual terreno que você vai ser, qual terreno que você vai ser para receber os ensinamentos supremos. Você vai ser aquela terra seca, árida, você vai ser aquela cheia de espinheiros. Qual terreno que você vai ser? E nós ainda nem sabemos o que fazer para recebermos a mensagem do Cristo. Enquanto Jesus continua esperando que nós abramos
as portas do nosso entendimento. Nós saímos pelas janelas da ilusão. Quantas vezes, durante a nossa caminhada, nos esquecemos do que é o importante? O que é o importante enquanto nós estamos encarnados? Será que são as diversões, são os momentos que nós nos distraímos das nossas tarefas? Ou é procurar essa evolução constante, uma evolução dos nossos sentimentos, sair daquela zona instintiva e ir para um sentimento sublimado, mais depurado? Quantas vezes desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito, que é Jesus? Precisamos pensar nisso. No momento em que Zaqueu sobe no sicômoro e lá de cima ele pensa: eu só queria ver aquele jovem que anda com publicanos, com meretrizes, aquele jovem que cura aos doentes, aos famintos, aos obsediados, na época chamados de endemoniados. Eu queria vê-lo. Mas, ao passar, Cristo percebe a ânsia daquele homem de estatura baixa, percebe a sua vontade de ser o homem novo. E aí, o Cristo o chama para descer e afirma: esta noite estarei na tua casa, Zaqueu. E aquilo faz com que haja a ruptura do homem velho com o homem novo. E Zaqueu permite que Jesus entre no seu coração. Então, nós precisamos seguir esses exemplos. Se nós desejarmos essa oportunidade vai nos trazer início de uma nova vida. Vai nos proporcionar uma renovação moral, como fez com tantos outros exemplos que vieram já antes de nós. E nós podemos perceber que nosso mestre sempre vai ser o nosso guia maior, porque é o nosso modelo, o nosso guia para toda a humanidade. Já que Jesus, nesse movimento, enquanto ele estava entre nós, dividiu a história da humanidade. E os ensinos do Cristo, que tem lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, meus irmãos, que possamos nos orientar pelas suas sábias lições. E isso não é uma questão de uma fé, não, é uma fé por fé, uma fé cega. Não é uma questão de uma fé raciocinada, utilizando a nossa inteligência. Pois o Cristo conhece o caminho, e este caminho que nos conduzirá é a direção dessa verdadeira felicidade que nós buscamos em coisas efêmeras, passageiras. Nós percebemos, quando buscamos os exemplos que há no Novo Testamento, a presença de Maria de Magdala, a mulher que tantas vezes se deixou levar pelas facilidades, pelos desejos, e estava tão obsediada, e nós só vemos algumas poucas citações de Madalena, uma delas, quando ela foi curada pelo Cristo de suas obsessões, haviam nela 7 demônios, assim diz no Novo Testamento, e Jesus, quando a curou, ele a curou e ela abriu a porta de seu coração e nunca mais se afastou do Cristo. E produzia aquela felicidade plena, a felicidade liberta dos desejos que nós carregamos ainda, das nossas sombras, aquele amor que não exige, que não inquieta, que não sufoca, que não cobra, o amor que ama. Nós vemos que todos os apóstolos, e aí a gente faz uma lembrança, porque os apóstolos eram aqueles que já estavam
eram os estudantes que já estavam graduados, eram os 12 apóstolos. E mesmo assim, teve um apóstolo que não compreendeu a mensagem do Cristo. Os espíritos superiores contam que na espiritualidade, em torno de 100 anos antes do Cristo vir até nós, estavam todos reunidos em plenário, os apóstolos, o Cristo, e um dos apóstolos, que seriam futuramente um de seus apóstolos, gritou: Senhor, eu te seguirei até o fim. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto encarnado, este apóstolo não compreendeu aqui e se desviou e se deixou levar pelos apelos mundanos, pelos apelos materiais. E este apóstolo foi aquele que beijou Cristo e o entregou. Foi aquele que fez com que todos os movimentos para que o Cristo fosse preso e crucificado. Foi Judas Iscariotes. E após teve o arrependimento. Por quê? Porque no seu íntimo, o íntimo do seu ser, ele sabia que aquele era o Cristo Jesus, o nosso governante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pensemos nisso. O olhar de Jesus, ele dulcifica multidões. As multidões de famintos, alimentou os famintos de pães, os famintos de peixe, mas também alimentou os famintos de compreensão, os famintos de injustiça, os famintos de amor. O coração magnânimo de Jesus acolhe a todos aqueles que o buscam, com desejo de aprender. E eu vou mais, com desejo de amar. O abraço de luz que envolve as almas sedentas de paz, os lábios que trazem ensinamentos tão atuais. Se hoje pegarmos os ensinamentos, as parábolas, nós perceberemos o quanto é atual os ensinamentos, são atuais os ensinamentos do Cristo. São capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros, se assim o seguirmos. O convite de Jesus é ao amor e à instrução. Por isso, o Espírito de Verdade, 2000 anos depois, no século XIX, vem nos lembrar: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Essas são as duas asas, assim disse Emmanuel, as duas asas da humanidade, que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pensemos nisso e destravemos as portas do nosso entendimento. Essa mensagem é uma mensagem muito bonita que nós achamos e lemos no Momento Espírita, de 18 de abril de 2019, e tem por base uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, a gente vai dar uma paradinha agora, para que nós possamos dialogar após o intervalo, não é isso, Paloma? Muito obrigada. Isso mesmo, Isabel, gratidão. Gente, preparadas para o intervalo? Bora pegar o nosso refil de cuscuz de água frutificada, que já já a gente volta. Vai lá, DJ JP, a fulepa, solta o som! Pensar em acessibilidade é pensar em empatia. Portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida enfrentam muitos desafios todos os dias. Se toda a sociedade se conscientizasse desses desafios, a acessibilidade ampla e restrita certamente seria uma realidade. Seja em espaço público ou privado, devemos dar a quem precisa este direito que ninguém pode tirar. É respeito, é cidadania. Eu te farei um pescador de homens, se perseverares
ser as cefas, pedra, onde a agonia do vazio, pedra, onde ficarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no alto já pressentes tuas chagas, eu te agoijo mão ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Polvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cefas, pedra. Estamos de volta! Isso mesmo! Bora para o nosso momento Pinga Fogo no Cuscuz! Alô, alô, Carol Martins já está de prontidão. Fala, Carol, que a Isabel escuta. Gente, tão bom, né? Começar o ano já com palavras assim que nos movem, né? Nos colocam para frente. E eu queria perguntar a Isabel o seguinte: nós estamos na terceira, acho que é a terceira semana, né, do mês, estamos caminhando. E muitas pessoas, elas traçam metas, ou também colocam como perspectivas para o ano que está iniciando. E eu queria perguntar a ela o seguinte: na casa espírita,
quando ela tem já um tempo, aí tem os estudos, e vai formando alunos, e esses alunos, eles não conseguem enxergar onde ele se encaixa, mas ele se encaixa em alguma coisa. Queria perguntar, Isabel, como é que a gente consegue enxergar os chamados? Como é que a gente abre este coração? Boa pergunta, Carol. Quando a gente entra na casa espírita, a maioria de nós entramos através da dor. E aí, quando nós conseguimos acalmar a dor, muitas vezes nós acabamos seguindo outros caminhos. Alguns poucos vão ficando para os estudos e menos ainda vão ficando para os trabalhos. Né? E se Iraci está aqui, ela sabe que é assim. E aí, nós percebemos que a cada pessoa, está lá no Eclesiastes 3, a cada pessoa tem o seu tempo de semear, o seu tempo de colher. Se nós tivermos já amadurecido ao ponto da gente se ver como o protagonista da nossa encarnação, aí a gente consegue, Carol, rapidamente abrir os nossos corações, não só para o estudo, mas para o trabalho. A gente está inquietando, a gente percebe às vezes que a gente precisa voltar a ser aluno, a gente está sendo facilitador de estudo, mas em determinados momentos a gente também tem que dar um passinho para trás e ter humildade de ser aluno. Então, eu acho que é isso que faz com que nós cresçamos e abramos os nossos corações, a gente não se sentir detentor do conhecimento, nem detentor da casa espírita, nem do trabalho na casa espírita, a gente ir arejando os trabalhos e trocando as posições. A Iraci quer fazer o comentário? Pode fazer, Iraci. Não, você falou na questão do amor, na questão de nós nos sentirmos amados e seguidores do Cristo, né? E eu percebi essa semana que muita gente está com muito ódio, sabe? Com muita raiva. Aconteceu uma coisa comigo, acho que foi ontem, muito interessante. Eu fui numa loja e fui tentar estacionar e estava praticamente todas as vagas ocupadas e tinha um carro que estava pegando 3 vagas. Eu digo, meu Deus, 3 vagas? Eu tenho carro longe. Cheguei na gerência e disse, minha querida, não tem ninguém ali no estacionamento para dizer para as pessoas, tem um carro lá, tem que estar pegando 3 vagas. E as vagas iniciais, todas ocupadas, tem uma lá no fim. A pessoa que estava tomando as 3 vagas estava lá, e eu não sabia, né? Conversando com a gerente. E ela se exaltou. Eu não estou fazendo isso. Eu disse, senhora, a senhora está. Você vai, sabe assim, com raiva. E eu, rapaz, pense numa pessoa assim que... Eu digo, não, eu só vim dizer para que a gerência instrua as pessoas, né? Vamos lá. Eu digo, a senhora quer me mostrar? Eu digo, vou, senhor, sem problema. Não tem nenhum problema. Aí fui. Aí eu disse, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Não, mas aquela última dá para passar. Eu disse, só se for uma moto. E aí a mulher se exaltou. E eu comecei a achar graça, porque é um absurdo. Ela estava errada e começou a soltar palavrões. Aí eu olhei assim para ela, comecei a rir e fui embora. Acho que isso a deixou mais irritada, mas o que eu percebi era uma raiva dentro da pessoa, sem motivo. Eu acredito, Iraci, que nós estamos adoecidos, né? É uma coisa assim tão absurda. Por que você não pode, assim... Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas, naquela música, né? E Pedro se irritou.
Por que você está perguntando tudo isso? Não é? Eu não te amo? E aí, quando chegou lá na hora, ele entendeu porque que Jesus tinha perguntado 3 vezes. Exatamente. Mas às vezes a gente se irrita, sabe? E não percebe a amorosidade com que Jesus vem nos aconselhar. Isso. Dá spoiler. Exato. Jesus, assim, é tão sábio nos ensinamentos dele, que ele fala assim, perdoa. E quando ele fala perdoa, não é para a gente ser bonzinho. Ele fala perdoa, que é para você se libertar, não ficar algemado. Então, assim, o que nós vemos hoje, nessa sociedade que hoje, modernamente vivemos, é este adoecimento das emoções, das relações, pessoas querendo sempre dar uma resposta acima daquele que está lhe questionando, né? Há uma fragilidade da tolerância, uma fragilidade da compreensão, uma fragilidade dos sentimentos. Então, é o amor que está adoecido. Tem uma fala, já que eu deixo a mãozinha da Elisa aí, tem uma fala muito legal de Jesus com Tadeu, em que Tadeu queria converter todo mundo. Vamos pegar esses obsessores, vamos converter logo todo mundo, não pode, não? Aí Jesus fala para Tadeu, calma, Tadeu, calma aí, Tadeu. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Olha só, Jesus falou, a luz do amor divino. Então, essas pessoas, como essa que você citou, ela precisa desse tempo para que essa luz da verdade chegue até a ela. Já vistes algum contendor da terra convencer-se? Contendor são esses aí que estão enraivecidos, né? Contendor, convencer-se sinceramente tão só pelas forças das palavras no mundo? Jesus questionou. Então, Jesus está falando assim, sai do palco, põe na prática, né? Ama, serve, perdoa e segue. Porque é esse o ciclo que a gente vai ter que fazer. Quando a gente trabalha na casa espírita, às vezes a gente vai ver, tem um exemplo do Chico muito clara, quando ele está ali, de repente vem uma mulher, ele agride, ele dá uns tapas e diz, cadê você que eu lhe procurei o dia todo? Venha cá que eu quero que você me dê um passe. Chico fica tão atribulado que ele olha para a Emmanuel e fala assim, como é que eu vou dar um passe nessa irmã, Emmanuel? Ela acabou de bater na minha cara. E a Emmanuel fala assim, levante e vá lá dar o passe a ela, porque ela está precisando. Quer dizer, ela está doente. Não somos nós que estamos... nós temos que servir, porque Jesus disse que veio para os doentes. Então, vai lá, dá o passe nela. E aí ela saiu muito satisfeita, muito agradecida, porque o Chico aprendeu esse amar, esse doar, embora ele soubesse que ela estava errada por agredir. Então, a gente tem que ir aos poucos, a gente vai trabalhando isso em nós, como você falou, eu não me senti agredida por ela. Você saiu. Por quê? Porque você sabia que ela estava adoecida por se colocar nessa posição. E assim, Iraci, a gente tem que seguir, não é isso? Quer colocar mais uma coisa? A gente pode deixar a Elis. Pode falar, Elis. Eu ouvia você falando, boa noite a todos, e eu pensava naquelas pessoas que não conseguem abrir o coração. Porque, geralmente, quem tem muita raiva, né, está sentindo muita dor, ou então está com um conflito muito grande, ou um descontrole emocional muito grande. E aí a gente vive num tempo em que a gente é convidado a revidar, na verdade, né? E muitas vezes a gente vê alguns companheiros, né, que acabam caindo nessas ciladas do revide, né, de ter a sua honra aviltada, vamos usar essa palavra antiga, o seu ego ali arranhado. Né?
Mas a minha pergunta tem a ver com aquelas pessoas que se fecham. E a gente vive esse momento também na modernidade, né? Eu estava até ouvindo um cara desses coaches que tem no Instagram, que tem vários, né? E ele falando que as pessoas, até para se relacionarem hoje, elas pontuam o relacionamento com curtidas, né? Curtidas e comentários ali. E aí, o que fazer com essas pessoas que elas se fecham e estão sofrendo emocionalmente? Porque quando a gente se fecha, a gente se protege, mas também guarda a dor para si mesmo. Dentro da casa espírita, a gente vê uma diversidade de personalidades, né? São vários, até dentro da nossa família, a gente vê uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de atitudes. Pessoas que são criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas têm ações completamente diferentes. Na casa espírita não é diferente da nossa família. A gente vai ver pessoas extremamente extrovertidas, pessoas extremamente alegres e pessoas tímidas que não conseguem fazer uma prece, que não conseguem dar uma boa noite. E aí, eu acho que o envolvimento dentro dos grupos de estudo, dentro dos trabalhos da casa, vão fazendo com que essa pessoa se sinta pertencente a algo, porque o sentimento de pertencimento faz com que nós tenhamos mais intimidade, que nós abramos mais os nossos corações, que nós possamos ver uma família que de repente a gente não tem dentro do nosso lar, porque quando nós reencarnamos, sabemos disso. Nós estamos dentro de uma família que é a que nós necessitamos, mas que na maioria das vezes é aquela da labuta, é o nosso cadinho em que a gente tem que burilar os nossos sentimentos, é dentro do lar. Aí a gente vai para a casa espírita, para o trabalho e encontra pessoas que a gente sente tanta afinidade que a gente pensa, não, eu quero estar aqui todo dia, porque são pessoas que me entendem, que caminham comigo. Então, eu acho que quem tem dificuldade de se engajar, a gente tem que ter paciência para chegar ao momento dela. Quem está ali, a gente vê um aumento dos grupos de estudo, mas que teve um momento que teve uma perda muito grande, foi o momento da pandemia. Os grupos, eles diminuíram, os trabalhadores se afastaram, e aí a gente agora está tendo um recomeço, né? A gente está tentando recomeçar e agregando um novo tipo de recurso, que são os encontros virtuais. Por exemplo, a Rádio Cuscuz com Espiritismo tem pessoas de várias localidades, aqui de Fortaleza, de Quixadá e de outras localidades que vão fazendo com que nós nos conectemos. E a rádio veio quando? No período de pandemia, não foi isso? E aí a gente vai fazendo com que haja essa... É como se nós multiplicássemos o bem, porque o bem pode arrastar as pessoas, porque a gente vai fazendo com que essa luz chegue a mais pessoas. Tem uma mensagem que está no livro Renovando Atitudes, livro de Hamed, né? O Espírito Hamed foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, em que fala sobre o amor que tenho é o que dou. E começa falando justamente no momento em que Jesus, eu acho que que Jesus nos convida a segui-lo. Quando Jesus nos convida a segui-lo, Jesus não pergunta, ele fala assim, pega a tua cruz e me segue. Pega a tua cruz e me segue. É interessante a gente ver que Jesus, quando mandou nós pegarmos a nossa cruz e segui-lo, ele não disse assim, Isabel, fica boazinha, fica santinha e vem me seguir. Não, ele falou assim, pega todos os teus defeitos, todas as tuas sombras, pega também as tuas luzes e me segue. Pegar as nossas cruzes
é carregar tudo que nós temos, toda a nossa bagagem. Jesus nos ensina a nos aceitarmos como somos hoje, porque nós passamos a projetar o que nós seremos amanhã ao segui-lo, porque Jesus é esse farol sempre. Então, quando nós caminhamos com essa ideia de seguir o Cristo, com as nossas cruzes, nós passamos nessa labuta, nesse caminhar, a trabalhar as nossas sombras. A gente não pode pegar e remover as sombras. A gente vai trabalhar no momento em que nós nos conhecemos. É essa a ideia da reforma íntima que Joana de Ângeles nos fala. Quando nós nos conhecemos, quando nós nos percebemos, a gente pode mudar. É esse momento. Então, mesmo onde quer que nos encontremos, seja a casa espírita, seja na igreja católica, no templo evangélico, seja onde quer que nos encontremos, no momento em que nos sentimos pertencentes, ativos, não passivos, mas ativos, nós passamos a promover essa mudança. Tem uma... Está pertinho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem uma poesia, né? Que eu vou trazer, está no livro da Sueli Caldas, mas ela se encontra no livro de Divaldo Franco, Filhos de Deus. Diz assim: Deus te ama. Deus te ama e te percebes, sua ternura te roceia a face, suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e a sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu sabes. E onde tu estiveres, ele estará sempre comigo. Vejam que, por menor que seja, por mais formiguinha que sejamos, se nós aprendermos com a mensagem do Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Vou repetir o livro, tá certo? Nós estaremos nesse caminhar de projeção do amor de Deus através de nós. O livro, ele está pedindo, o da Sueli Caldas, Schubert, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Mas ela faz citações de autores diversos, inclusive dessa mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Filhos de Deus, do Divaldo Pereira Franco. Certo, Elis? Deu certo? E aí, nós percebemos que eu também não citei a do Tadeu, para os nossos ouvintes. A conversa de Jesus com Tadeu está no livro Boa Nova. É um livro excelente, é um livro de cabeceira, que todos nós precisamos sentar, ler, para depois ir para um grupo estudá-lo, porque vale muito a pena estudar esse livro. E é isso, gente. Eu acho que, se alguém tiver alguma colocação, nossa gratidão por poder levar esse pontinho de esperança para todos que nos ouvem, porque a mensagem do Cristo é só amor. Pode falar, Iraci. Eu quero só fazer um convite. Já que você falou nas palavras, né, do Espírito da Verdade, que espíritas amai-vos e instruí-vos. Dizer que estão abertas as inscrições no Lar dos Humildes, os cursos de ES, de EA, de Evangelho Redivivo. Algum deles serão online. Então, se você for lá no site do Lar dos Humildes, você vai ver inscrições para estudo do ESG, EAD, Evangelho Redivivo, certo? Então, todos estão convidados a amar-nos e
instruirmos, certo? Como uma forma de chegar a Jesus. Esse era o convite que eu queria fazer e agradecer. E é um excelente convite para todos e todas que nos ouvem. Obrigada, Iraci. Gente, nosso tempo infelizmente acabou, mas só temos a agradecer a Isabel por disponibilizar na noite de hoje para poder falar de como a gente deve abrir o nosso coração. Dizem que a gente tem que escutar o nosso coração e também abri-lo cada vez mais, para que a gente possa ter o coração leve e tranquilo para trabalhar a serviço do Cristo. Gente, vamos finalizar na noite de hoje com a prece final. Eu gostaria de chamar a nossa querida Elis, isso mesmo, ela lembra a minha querida professora do Jardim 2, quando eu queria comer cola, dizia, vamos parar de comer cola, meu amor, com aquela paciência que só Jesus dá. Alô, alô, Elis, bora de prece! Eu vou voltar para o Jardim 2, Paloma, agora se chama Infantil 5. Aí vamos lá. Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma quinta-feira reunidos em teu nome. Gratidão à nossa querida Isabel pelas reflexões que chegam até o nosso coração, nos convidando a ser mais simples, mais fraternos, a caminhar contigo. Que eu possa, Senhor, envolver os lares, todos os companheiros que estão aqui conosco, conectados, de todos aqueles que fazem esse trabalho aqui online, nos bastidores, e que a tua mensagem possa revigorar o nosso coração, na certeza de que o teu amparo dos bons amigos nunca nos falta, que possamos perseverar sempre. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, gratidão a todos por estarem sintonizados aqui conosco na nossa web rádio Cuscuz com Espiritismo. Não se esqueçam, prece essencial, tome bastante líquido. E para você que é de Fortaleza, que está sendo afetado também pela fumaça do incêndio do Cocó, mantenha o cuidado, feche as janelas para fumaça não entrar, porque já chegou aqui no meu bairro. Então, beba bastante líquido, não inalem fumaça e vamos fazer prece e vigiar e orar sempre. Até a próxima quinta com mais Cuscuz no Espiritismo.